Meus amigos, bom dia. Esse site, como os que nos acompanham há mais tempo sabem, foi criado em 2003, no começo do primeiro semestre de 2003, logo após o Pinóquio ter assumido seu primeiro mandato. Naquele tempo nós não tínhamos as redes sociais desenvolvidas como hoje, as várias alternativas de criação de espaços de manifestação. O site era o que tinha para ontem, como diz a garotada hoje. Então nós criamos o site com o objetivo de abrir um espaço para que tanto eu como meu filho pudéssemos nos manifestar com relação ao que acontecia no país naquele momento e que se podia claramente prever que aconteceria nos tempos seguintes. Deixamos claro nossa posição liberal e conservadora e procuramos estabelecer como objetivo, como referência, que procuraríamos manter prudência, equilíbrio nas nossas manifestações e nas manifestações daqueles colaboradores que desde um primeiro momento, como Maria Lúcia Barbosa, outros integrantes do Instituto Liberal, acorreram no sentido de se associar à nossa iniciativa. E era preciso, na nossa forma de ver, que vendêssemos credibilidade com essa postura de prudência, evitando emocionalidades. E durante esses 17 anos, por diversas vezes, a despeito de concordarmos com manifestações que chegavam até nós, nos empenhamos em selecionar, evitando dar visibilidade, publicar, transcrever manifestações que usassem terminologia chula ou que vendesse um excesso de emocionalidade, circunstâncias que podiam desqualificar a mensagem. Toda vez que tomamos conhecimento de alguém se manifestando de forma exageradamente emocional, percebemos que pode haver o risco, pode se interpretar que esse excesso de emocionalidade pudesse toldar a mensagem, né? Desqualificando ou produzindo um efeito não tão adequado naquele que acessasse essa manifestação. E temos procurado fazer assim, ainda que por diversas vezes fique extremamente difícil se manter essa prudência, esse equilíbrio, essa serenidade. E está ficando quase que impossível. Né? Como é que eu posso manter equilíbrio, serenidade, prudência, quando assisto um vídeo em que meia dúzia de policiais despreparados, desqualificados, às quais foram dados poder para o que não estavam preparados para exercer, surram um senhor de idade. Senhor que levanta as mãos num gesto universal de rendição. Tudo bem? E o boçal do soldado, baixa a mão, e batendo num senhor que podia, se não fosse seu avô, com certeza poderia ser seu pai. Sem o mínimo escrúpulo, sem uma covardia asquerosa. Como é que eu vou manter serenidade para abordar um troço? Escolher palavras mais sensatas para descrever uma pataquada dessa, uma coisa absurda dessa.
mesma cena de agressões a uma cidadã, uma senhora idosa, que pura e simplesmente sentou numa praça para usufruir da natureza, do ar puro, e que foi tratada com violência e presa, né? Então é impossível. Como manter serenidade diante de um débil mental de um prefeito que coloca um caixão em cima de um carro de som e sai pela rua sugerindo, intimidando, amedrontando a população com a perspectiva de que aquele que vier sair vai morrer e vai ocupar espaço nesse caixão em outro. Como manter a serenidade quando se toma conhecimento que em determinado município, porque havia sido feito uma licitação fraudulenta para que uma empresa ficasse em condições de abrir covas, tendo em vista a perspectiva de uma mortandade naquele município, tivesse que sair para justificar a despesa feita, abrindo covas e mais covas e mais covas, e depois enchendo caixões com pedras para justificar a despesa feita. Como manter a serenidade quando se assiste o vídeo em que uma senhora não pode chegar em casa porque teve a infelicidade de morar no mesmo quarteirão que o presidente da Câmara Federal. E se assiste o guarda todo constrangido, dizendo à senhora, não pode ir, porque recebemos a tarefa de bloquear o acesso para evitar manifestações. Mas como é que eu chego na... Não, a senhora pode ir a pé. E o que eu faço com o meu carro? Não, a senhora deixa aqui e vai a pé. Como se ter serenidade para analisar coisas desse tipo? Como ter serenidade para analisar o fato de que um determinado prefeito desvairado mandou que a polícia cerceasse o acesso a determinada área do município a todo mundo que tivesse vestido de verde e amarelo. Quer dizer, se o cidadão aparece ali de cor de burro quando foge, de vermelho, de amarelo, de verde, aí pode. Verde e amarelo não. Se ele tiver de rosa, pode. Particularmente se tiver de vermelho, aí sim, liberdade de acesso a qualquer lugar da cidade. E o retardado, débil mental, sem a mínima noção do que significa ter poder, ele não, se tiver e essas ordens idiotas são cumpridas. Essas ordens idiotas são cumpridas. Por que são cumpridas? Porque o chefe da Polícia Civil, o delegado-chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da Polícia Militar, para não perder os seus cargos, os seus salários, covardemente se valem da ideia de que estou cumprindo ordens. Em nome do estou cumprindo ordens, miséria foi feita nessa humanidade ao longo dos últimos tempos, né? Todos os nazistas que mataram milhões de judeus, estou cumprindo ordem. Me mandaram fazer isso. Então, é covardia, é pusilanimidade, né? Não dá para escolher palavras, né? Esses caras estão preocupados com seus cargos. Aí vem um outro idiota e diz, não pode ter mais do que 2 pessoas no carro. Se tiver 3 pessoas, tem que voltar para casa. Claro, ele tem motorista particular, tem o carro oficial, que vai levar ele para... Tem 2 carros na garagem, né? E pode perfeitamente, olha, você para fazer compras sai com o carro, nossa filha se tiver que ir para a faculdade vai com outro carro. Aí vem um outro idiota, talvez maior ainda, e diz que, não, vamos decretar toque de recolher. De meia-noite às 6 ninguém pode ser visto na rua, senão vai ser preso, né? E ele nunca acordou antes de 6 horas da vida. Imagine, como é que ele pode imaginar que algum ser humano precise estar antes das 6 horas na rua para ir para o trabalho, né?
Como? Não passa pela minha cabeça que alguém precisa estar antes das 6 horas. No fim do mês ele recebe o saláriozinho dele ali, cai na conta dele, ele não precisa se preocupar com que horas se levanta, que horas vai deitar. Não entende que existe gente que tem que acordar às 4 horas da manhã para poder chegar no emprego e garantir não ser mandado embora. Então, assim, é quase que impossível se manter serenidade. É preciso que haja uma reação forte, determinada, né? Vamos acabar de, como eu tenho dito, de ser carnavalesco. Vai para a rua, canta hino, mostra bandeira disso, bandeira daquilo, intervenção militar, quero trocar de dono, como se eu fosse um empregado que não estou satisfeito com o meu patrão e vou mudar de empresa para quem sabe o outro patrão vai ser melhor para mim. Vamos aprender a ter vergonha na cara, tomar providência. E vamos começar expulsando quem está ocupando lugar no poder e impedindo que PSOL, PCdoB, PCB e PQP, esses caras não podem ser eleitos e muito menos reeleitos. Nós temos que ser militantes, trabalhar objetivamente no sentido de convencer as pessoas que estão indefinidas, indecisas, a assumir uma posição para o seu bem, para o bem da sua família. Pela minha idade, eu sei que daqui a, quem sabe, 10 anos eu não estou mais aqui, mas eu tenho filhos, eu tenho netas. E eu fico imaginando o que vai ser se a gente aceita, vai baixando a cabeça e aceitando, se conformando, achando normal essas decisões absurdas. Daqui a pouco, o que vai acontecer? A capacidade do ser humano de inventar loucuras como essas é infinita. Eu abaixo a cabeça hoje para não sair de casa, para usar máscara não sei o quê, para não fazer isso, não fazer aquilo. Não posso entrar no carro, estou arriscado a ser surrado na rua, dependendo de quem for o estrume do policial que me aborde. E, tudo bem, vou ficar quietinho dentro de casa. Daqui a pouco, o que vai vir por aí? O que pode vir a acontecer na sequência? Então, eu encerraria dizendo, é preciso que... Porque o pessoal de esquerda é militante permanente, 24 horas por dia. Até sonhando, eles estão imaginando como reassumir o poder. E nós vamos ficar assistindo de braço cruzado, amedrontados, acovardados. É preciso que façamos da mesma forma. Eles levaram 40 anos. Não vai ser em uma semana que vai se mudar isso. Tem que se começar a trabalhar como formiguinha, como eles fizeram, e de maneira que se possa reverter isso ao longo do tempo. E vamos começar na próxima eleição. Ninguém, PSOL, PCB, PCdoB, PC não sei o quê, não pode ser votado, não pode ser eleito, não pode ser reeleito. Mas tudo a farinha do mesmo saco. O recado vai ser dado. Se você fizer assim, você não dura mais do que 4 anos. Quem vier, já se fez uma pequena limpa nessa última eleição, mas foi muito pouco. Os Renan Calheiro continuam aí, o Rodrigo Maia continua, essa gente continua, né? Então tem que botar para fora. Agora, em 2020, vamos botar para fora tudo que for possível. Começar a limpa pelos municípios. Tirar desses partidos a capilaridade, a capacidade de ter eleitores mobilizados pelos seus vereadores, pelo pessoal dos municípios. Esse trabalho tem que começar nos municípios. E aí, em 2022, a gente faz mais uma limpa. Não vai acabar, porque esses caras criam fundo partidário, fundo não sei o quê, para poder ter condições financeiras de explorar a miséria, a desinformação, a ignorância de uma parcela do povo que, infelizmente, existe.
e que é em número suficiente para eleger essa gente, né? Então temos que ser atuantes, militantes permanentes, né? Acabar com essa palhaçada de intervenção militar, isso não vai resolver o problema, né? Nós é que temos que resolver o problema. Cada cidadão, o que eu posso fazer para trabalhar no sentido de expulsar do ambiente político essa corja que não tem o mínimo escrúpulo. Para que se tenha noção, o posto médico da guarnição militar de Campinas, que atende a pouco mais de 10 mil pessoas, teve 6 casos de Covid. Os 6 casos tratados com hidroxicloroquina, ninguém hospitalizado, todos curados. Mas no estado tal que o governador, o prefeito são do PT, do PSOL, do PCdoB, do PPPD, esses aí têm toneladas de doentes e toneladas de mortes. Quer dizer, então esses indivíduos estão trabalhando sem nenhuma preocupação com a população. Democracia é coisa nenhuma. Nós estamos vivendo um ambiente de pré-ditadura e estamos aceitando um absurdo de ações desonestas. Enquanto existir dinheiro para continuarem fazendo licitações, deixando de fazer licitações, fazendo compras sem licitações e gerando, estão capitalizando para as próximas eleições. Cada 10% dali e dacolá gera um fundo de caixa para as próximas eleições. Então temos que ser atuantes. Eu espero sinceramente que cada um possa trabalhar de forma objetiva, direta, aqueles que estão nos dando a alegria de acessar a nossa manifestação, que trabalhem efetivamente no sentido de capitalizar outros militantes de direita que possam trabalhar na direção de expurgar essa corja, né? Porque se isso não acontecer, eu vou ter que voltar ao meu bordão. Pobre Brasil.